Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2020, 10ª rodada. Galera, rodada com surpresas a dar com pau. Líder perdendo, vice-líder perdendo. Um monte, eu acho que da parte de cima da tabela, acho que só o Atlético Mineiro que ganhou, o restante ou perdeu ou empatou. Rapaz, foi uma festa, mas muito normal. Para mim não tem surpresa nenhuma. Nego deve ter ficado puto, torcida do Inter puta pra cacete, falando que tá tudo uma merda, do Flamengo tudo uma merda, do Palmeiras tudo uma merda. Quem ganhou, o Goiás que ganhou do Internacional já deve estar falando rumo a Libertadores. Bayern de Munique que me aguarde. Não é para isso tudo, mas é óbvio que vão falar e tem que curtir esse momento. E essa rodada para fechar com chave de ouro o clássico carioca, Botafogo e Vasco. Rapaz, tem coisas que só um palavrão, rapaz, de vez em quando, aquele palavrão bem dado, que falam que expõe o que você está pensando, mas eu não vou falar palavrão bem dado. Até uma falta de educação com todos que me acompanham aqui. Tem até tem no YouTube uma peça, né? Que era aquele O Gordo e o Magro, que aqui eu esqueci até o nome deles dois, que faziam isso e falava sobre o que significava cada palavrão. Achei engraçado aquilo lá. Mas, na boa, merecia fogos, festa, guardar. Que jogo maneiro, parceiro. Vasco 3, Botafogo 2. O ruim é que o Botafogo, infelizmente, com esse resultado, entra no Z4. Mas o jogo, parceiro, eu vou bater palma de novo. Porra, aí, na boa. Vou bater palma de novo. Chave de ouro esse jogo, fechamento. Pô, show. E é desse jogo show que eu tô feliz de fazer análise, feliz de ter visto o jogo, que eu vou comentar. Então peço a você, meu amigo torcedor vascaíno, que tá feliz, rindo de orelha a orelha, e você, meu amigo botafoguense, que tá triste, tá preocupado com o Z4, mas o Botafogo fez também uma grande partida no segundo tempo. O Botafogo estava amassando o Vasco quando tomou os gols. E sensacional, o goleiro do Vasco, rapaz, PQP, que jogão, pelo amor de Deus. Então eu peço a você, meu amigo torcedor vascaíno do Botafogo, que curtam, compartilhem, inscrevam aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512, que está aqui na descrição. Vai lá no nosso WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro. Então vamos lá, galera. Porra, placar do jogo: Vasco da Gama 3, Botafogo 2. Todos sabem que o canal Resenha com Magalhães é desde 2016, canal carioca, sou carioca. A princípio o canal era só pro Rio de Janeiro, mas depois a coisa foi evoluindo, e acabou eu fazendo jogos dos cariocas no Campeonato Brasileiro, e acabou que as outras torcidas começaram a assistir mais o canal Resenha com Magalhães do que os próprios cariocas. Então eu tive que abrir e fazer todos os jogos, independente de que estado era. Fazer as análises, né, no caso. Mas eu fico muito feliz quando tem um clássico desse e animado. Cara, eu fico imaginando a torcida. Eu fico imaginando a torcida de Botafogo e Vasco nesse jogo, assistindo esse jogo. Esse era um jogo que merecia, que você pagando ingresso, valeu cada centavo se você tivesse ido para o estádio e pago o ingresso. Valeu cada centavo. Pô, sensacional. Teve altos e baixos. Botafogo teve baixo, teve o alto. Teve algumas coisas que eu não entendi do Paulo Autuori, provavelmente quando ele der a coletiva ele vai explicar, que sinceramente eu não entendi algumas coisas. Mas é aquele tal de, o meu treinador engoliu o seu. Um dia um engole, o outro é engolido. E assim vai indo, né, parceiro? Mas o jogão, então vamos lá pro jogo, parceiro.
Jogo muito parelho, iniciou o jogo muito parelho, mas eu sentia o Vasco no primeiro tempo, no início, o Vasco tinha mais qualidade. A impressão que eu tinha era essa. O Vasco tinha mais qualidade no toque de bola que o Botafogo. O Botafogo parece que tinha um pouco mais de dificuldade de trabalhar essa bola. E o Vasco trabalhava a bola com um pouco mais de facilidade. E por que eu acredito isso? Por causa do Benítez. O camisa 10 do Vasco é diferenciado, ele está fazendo a diferença. E ele foi poupado no último jogo, mas ele está dominando ali o meio-campo. Porque o seu treinador, o Ramon, foi um grande meio-campista. Os mais novos que não viram, perderam um bom jogador de meio de campo do Vasco. Tinha mais ou menos a mesma característica que o Benítez tem, mesma característica. Então ele sabe os atalhos, ele mostra os caminhos pro Benítez, ele faz os jogadores da frente se movimentarem para que o meio-campista tenha mais facilidade. Então o Ramon facilita muito a vida do Benítez. E no início do jogo eu vi uma facilidade maior do Vasco de transitar na parte da frente do jogo. O Botafogo um pouco mais travado, com um pouco mais de dificuldade, no passe. E o Vasco foi, aos poucos, aumentando o seu volume, dominando e não deixando o Botafogo jogar. O Botafogo não estava conseguindo jogar, só o Vasco jogava, até que saiu o primeiro gol do Vasco, que foi anulado. O primeiro gol foi anulado, teve lá, acho que foi o impedimento, se eu não estiver enganado, foi acho que o Thales, teve o Pikachu, acho que bateu, chutou, bateu acho que na trave, voltou para o Thales, mas o Thales realmente estava um pouquinho adiantado e foi marcado impedimento. Mas o Vasco continuou em cima, porque o Vasco conseguia circular tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. O Pikachu estava conseguindo jogar um pouco mais livre, não estava tendo muito o que marcar, apesar de ter o Juan ali. Agora me veio situação, não sei se é Juan ou Luan, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É Juan. E estava até ali tentando alguma coisa, mas o Pikachu estava conseguindo segurar. Legal, o Bruno Nazário estava tentando jogar, mas o Honda não estava muito bem. O Caio Alexandre não fez uma grande partida, quer dizer, não estava fazendo uma grande partida. E o Vasco dominou ali, estava dominando o Thales bem, o Cano saindo um pouco da área, até tocando mais na bola. Dá uma olhada ali. Inovou o Ramon, botou o Ribamar, que bom, ele fez o gol, mas a torcida do Vasco gosta dele porque ele é folclórico, né? Porque bola mesmo, bola. Todo respeito, meu amigo torcedor do Vasco, para quem viu Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, dentre outros. Porra, bicho, o Ribamar, o Cano, tudo bem, vai nessa linha de artilheiro, mas o Ribamar, arrego, mas tava lá o Ribamar, e o Vasco da Gama dominando o jogo, até que saiu o gol. E bem, o gol saiu quando o Vasco era melhor. O Vasco era melhor, dominando. O Botafogo tinha dado uma equilibrada, mas como eu falei, o Vasco estava mais à vontade. E o Paulo Autuori percebeu isso. Que o Paulo Autuori, no primeiro tempo, ele tira o Honda. Não sei se o Honda sentiu alguma coisa,
se não sentiu, mas ele sacou o Honda logo no primeiro tempo. E o gol do Vasco, que fica valendo o do Ribamar, foi uma lambança da defesa do Botafogo. Uma lambança. O lateral, acho que é Kelvin, se não estiver enganado. Acho que é Kelvin o nome dele. Que ele é bem... Ele é um garoto, né? Se não estiver enganado, acho que ele é um garoto. Mas vira e mexe, ele dá uns mole, e não é o primeiro. Dominou a bola errada. A impressão que eu tive é que ele foi dominar, ele foi tentar jogar a bola para a linha de fundo com uma perna e bateu na outra. Aí sobrou para o Marcelo, que é um excelente zagueiro, mas que também parecia um polvo, cheio de perna ali, não conseguiu tirar a bola. Sobrou para o Rebaixou. O Rebaixou foi lá, chutou, fez 1-0 Vasco, merecido, merecido. Já estava aos 30 e poucos minutos de jogo. Aí fez o gol lá, o Vasco da Gama. Legal, bem feito, merecido. Termina o jogo 1-0, né? Acho que o primeiro tempo foi 1-0. E no segundo tempo, o Botafogo cai para dentro do Vasco, sufoca o Vasco e faz logo de cara um gol. Se eu não estiver enganado, acho que foi isso. Acho que porque o gol do Babi foram os dois gols. Um ele fez um golaço, ele tirou do goleiro. Os dois foram do mesmo lado, então foi no segundo tempo. O Babi faz um golaço, mete lá quase na gaveta, tirando do goleiro. O zagueiro do Vasco ficou sem saber se ele ia tocar, se ia chutar, ele acabou chutando, fez um golaço. O Babi fez um grande jogo. O Botafogo empatou e partiu para dentro do Vasco, amassou. Do jeito que o Vasco fez no primeiro tempo, não deixando o Botafogo sair, o Botafogo fez no segundo tempo. Amassou o Vasco. Eu só não entendi por que ele tirou o zagueiro Benevenuto e puxou o Foster para trás. Ele botou o atacante, tirou o Marcelo. Pode ter sido por causa da falha. Eu não acredito que o Autori ia fazer isso, mas ele tirou o Marcelo, botou o Foster para trás, botou Calu, né? Jogou muito bem, entrou muito bem, fez grandes jogadas, deu um calor da porra no Pikachu. O Pikachu sofreu com ele, e olha que ele não tá com tanta velocidade assim. Então o Botafogo melhorou, mas eu não entendi a substituição do Marcelo. Não sei se ele sentiu, ou queria mais saída de bola, ou queria ir para cima. De repente o Foster tem mais velocidade. Sei que foi para cima o Botafogo, amassou, fez o gol e continuou martelando. Porra, o Botafogo chutou mais de 30 vezes, filho. Mais de 30 vezes em direção ao gol. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em direção ao gol, o Botafogo chutou 9 vezes. O Vasco, que não é um time que chuta muito, chutou pra cacete. Tivemos quase 40 chutes pro gol. Em direção ao gol, tivemos 15. Cara, muito acima da média do Campeonato Brasileiro. E muito acima do que o Vasco faz. Então, o Botafogo começou a amassar. E estava muito mais próximo do Botafogo fazer o segundo gol. Os goleiros defenderam pra cacete, tanto de Vasco quanto do Botafogo. O Babi começou a crescer muito, o Vasco começou a perder campo, começou a bater cabeça. O Pikachu não conseguia sair mais, porque o Calu caiu ali por cima dele. O Botafogo girando a bola, conseguindo entrar, chutando de fora da área, botando bola dentro da área, bate e rebate. Aquele sufoco mesmo, aquela pressão que porra, a torcida, se tá no estádio, vai para dentro, até que
Futebol não tem muita lógica. O Vasco conseguiu dar uma respirada daquela pressão que o Botafogo estava fazendo. Quando o Vasco começa a respirar, o Vasco faz o gol. Com quem? Canu. Passe de quem? Benítez. Benítez consegue encontrar o Canu atrás do zagueiro, dá um passe açucarado, Canu cabeceia, bem o goleiro defende, sobra para ele, ele faz o 2-1. Pô, foi justo o gol do Vasco? Bom, pelo momento não, porque o Botafogo era muito melhor, estava amarrando, estava amassando o Vasco. Mas futebol não tem lógica, futebol não é conta, porra. Se o Botafogo não fez, o Vasco foi lá e fez, pô. O Vasco foi lá, fez o 2-1, deu realmente um banho de água fria no Botafogo, que estava muito melhor, estava muito superior ao Vasco. O Vasco definitivamente não estava conseguindo sair. Quando o Botafogo deu uma afrouxada, que também não dá para ficar naquela pressão o tempo inteiro, deu uma afrouxada, foi aí que o Vasco respirou, mas o Botafogo continuou em cima e abriu um pouco a retaguarda. O sistema defensivo do Botafogo abriu um pouquinho. E o Benítez, com liberdade para se movimentar de um lado para o outro, e ninguém do Botafogo estava mais marcando o Benítez, esse foi um erro, você tinha que botar um cara marcando ele, ou colado, ou por zona onde está o cara pegar, não deixar ele trabalhar, porque o Benítez estava pegando a bola e trabalhava como queria, para deixar um jogador de qualidade trabalhar do que ele quer. E ele é um cara que já deu para perceber que ele gosta de virar o jogo, e ele faz lançamento longo, fez um monte, a maioria ele conseguiu, ele meteu a bola na cabeça do Cano, o Cano cabeceou, sobrou, ele fez o 2-1. Saiu a bola, o Botafogo tentou ir para cima, o Vasco recuperou a bola, não teve o Andrei, jogou ali o Marco Júnior, que era do Bangu. O Marco Júnior de primeiro homem e o Felipe Baixo de segundo. Mais na frente. Só que dessa vez eles trocaram o Marco Júnior, que foi lá pra frente. Fez lá a jogada, sobrou pro garoto que tinha entrado, o Igor, que era o Igor Catatal, que não quer mais ser chamado de Catatal. Eu lembro do desenho, né? Do Catatal do desenho. O Igor, logo que fez o segundo Vasco, o Igor foi lá, meteu um golaço, bateu de curva, tirando do goleiro, 3-1. Aí bateu um desânimo total no time do Botafogo. Era melhor, pressionava, chegou perto do gol. Cara, teve chances incríveis de bola, bate pra lá, bate pra cá, e a trave aqui, a bola não entra, nego chuta, a bola não entra, bate, todo mundo defende. Cara, e a bola não entrava, e o do Vasco foi lá, puf, 2, 3. Aí deu um completo desânimo. O Paulo Autório não podia mais fazer substituição, que eu acho que com 14 minutos ele não tinha mais substituição, ele já tinha tirado o Honda no primeiro tempo. Aí no segundo tempo ele já entrou com outras substituições. Então com 15 minutos ele não podia mais fazer substituição. Se alguém se machucasse, o Botafogo se ferrava. Tinha arriscado do Paulo Autório, mas ele arriscou. E foi para dentro. E o Botafogo foi indo, o Vasco tirou um pouquinho o pé, o Botafogo voltou a produzir, voltou a tentar alguma coisa, um time valente do Botafogo. O Paulo Autuori fez uma substituição ali que, botar aquele Pedro Raul também, o time do Botafogo ficou mais pesado, ficou menos móvel. Eu não entendi o porquê. Ele tirou, acho que o Juan, e botou o Pedro Raul. Sinceramente, eu não entendi. Não entendi. Era para o Botafogo ficar mais leve. Ah, Magalhães, mas o Botafogo já jogou com os dois ali. Tá, mas o jogo era diferente, cara. O Vasco já estava mais atrás um pouquinho. Então, e não tinha um Honda para municiar muito. Mas
Foi. Eu tô vendo a torcida do Botafogo reclamar muito. Eu não gostei muito das alterações, sinceramente. Ele tirou o Marcelo, tirou o Kevin, tirou o Honda, tirou o Caio Alexandre e tirou o Juan. Ele botou o Calu, botou o Luiz Otávio, o Pedro Raul, o Renteria e o Arrendegui, que é o lateral. Até aí eu entendi. Agora o Pedro Raul, sinceramente, amigo, eu não teria colocado, mas vai de cada treinador. E o jogo foi indo, o Botafogo foi tentando, o Vasco foi tirando um pouquinho o pé, foi aproveitando os contra-ataques, foi tentando aproveitar os contra-ataques que o Botafogo começou a dar espaço. Só que, de novo, o Calu faz uma grande jogada, vai pelo lado esquerdo, consegue passar por dois, joga a bola entre as pernas do goleiro do Vasco. O Babi vai lá e faz o segundo gol, 3-2. Aí, irmão, foi a melhor parte do jogo. Foi um Deus nos acuda na área do Vasco. O goleiro do Vasco fez milagre em duas intervenções em cima do Babi. O Babi acho que cabeceou, ele espalmou, o Babi chutou, ele espalmou de novo. E isso tudo dentro da pequena área, irmão. O Babi poderia ter se consagrado com 3 gols. Não fez porque o goleiro do Vasco foi sensacional. O goleiro do Vasco pegou muito. Como o do Botafogo também pegou. Como o do Botafogo também pegou. Porque teve muitos. Os goleiros trabalharam muito. Os ataques chutaram muito. Fizeram as defesas trabalharem demais. O Botafogo não empatou pela qualidade técnica do goleiro do Vasco. O Babi não perdeu o gol. O goleiro do Vasco não deixou entrar. Porque se faz o terceiro empata, não seria injusto, parceiro. Pela disposição, pelo futebol que o Botafogo jogou, não era injusto o empate. Ah, mas tu tá falando que foi injusto a vitória do Vasco? Pô, cara, o Vasco jogou o primeiro tempo melhor, do que o Botafogo, mas o Botafogo, mesmo o Botafogo perdendo, o Botafogo jogou melhor o segundo tempo. Essa é a verdade. O Vasco trabalhou melhor a bola no primeiro tempo, fez 2 gols, um foi anulado, o outro não. Conseguiu segurar, travar um pouco o Botafogo, foi melhor. O tanto que o Paulo Autuori fez logo uma substituição ainda no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, mas no segundo, onde saíram os outros gols, que foram 5 gols, 1 no primeiro tempo e 4 no segundo. O que fez a diferença foi o gol do primeiro tempo. O que fez a diferença foi o gol do primeiro tempo. Porque no segundo tempo, o Botafogo, a maior parte do tempo, foi melhor, porque, o gol do Cano saiu aos 71 minutos e o do Igor aos 72. E depois o Babi fez o do empate, estava aos 4 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, e depois estava ali já uns 30 e poucos minutos, 37, 38 minutos. Deixa eu ver aqui, 45, 40, os 38 minutos do segundo tempo que ele fez. O Germancano fez. Ali, deixa eu ver, 45, 55, 65. Aos 25 minutos o Cano fez. Aos 26, o Igor, no segundo tempo, fez o outro. Ou seja, foi na sequência, foi um balde de água fria. No momento que até esses 25 minutos do segundo tempo, 26 minutos, o Botafogo era melhor. Depois o Botafogo deu uma caída, o Vasco subiu um pouco de produção. Mas aí o Botafogo conseguiu fazer o gol. Porque depois desse gol, passou uns 10 minutos, o Botafogo fez o segundo gol. E a partir daí o Botafogo ficou melhor, porque o contra-ataque foi do Vasco, mas o Botafogo estava jogando mais. O Botafogo voltou a empurrar o Vasco para as cordas. Como fez no início do segundo tempo, o Botafogo fez no final do segundo tempo.
E poderia muito bem o Botafogo ter empatado, não ia ser injustiça. Não ia ser injustiça. Aí você vai me perguntar, Magalhães, foi justo o placar? Cara, se o Botafogo empatasse seria justo, se o Botafogo ganhasse seria justo, e como o Vasco ganhou foi justo. Então, tá em cima do muro? Não. O que fez a diferença foi o time que errou menos. O time que errou menos. Vamos lá. O primeiro gol foi como? Foi um erro gigantesco do sistema defensivo do Botafogo. Saiu o primeiro gol. O gol do Babi. Uma bola rápida que ele pegou de frente, que ele poderia ter tocado para o lado ou chutado. Ele chutou na gaveta. Foi erro de alguém? Pode ter tido um erro de marcação ali de volta do Vasco, mas não foi um erro grotesco. Empatou. O gol do Cano foi uma bola super bem enfiada nas costas do zagueiro, que o Cano cabeceou muito bem, sobrou para ele, ele fez. Ah, um erro de marcação? Pô, cara, eu dou mais mérito pro jogador do Vasco que lançou e o que cabeceou. O terceiro, o jogador do Vasco vem da ponta esquerda pro meio, sobra pro Igor de fora da área, ele bate de curva, tirando do zagueiro e do goleiro. Qual foi o erro que teve ali? Foi mérito de quem bateu. O gol do Babi, o segundo gol, uma grande jogada pelo lado, foi mérito do Calu que fez a jogada e do Babi que estava ali. E quase o terceiro gol do Calu, em jogada também, cabeceia, bate, que acabou não entrando. Então, o que decidiu o mesmo jogo foi o erro do lateral e do zagueiro do Botafogo, que foi aquele gol do primeiro tempo. Porque talvez se não tivesse o gol, terminaria empatado. Então, para mim, o placar foi justo. Por quê? Ganhou quem errou menos. E o Botafogo acabou errando mais. E o erro crucial do primeiro tempo custou, de repente, o empate do Botafogo. Mas foi um jogão. Foi um jogão onde variou, o Vasco melhor no início do segundo tempo, depois o Botafogo conseguiu melhorar um pouquinho, mas o Vasco foi melhor. No segundo tempo, o Botafogo passou dos 45 minutos, o Botafogo passou pelo menos uns 30 minutos melhor do que o Vasco, passou pelo menos uns 30 minutos empurrando o Vasco para trás, amassando o Vasco no seu campo, não deixando o Vasco jogar, mas o Vasco acabou conseguindo seus 2 gols, mas o Botafogo foi melhor no segundo tempo. Então, só me leva a crer que ganhou quem errou menos. E nesse caso, foi o Botafogo. Mas foi um jogaço, um jogaço. Parabéns aos dois. Essa foi minha análise. Tamo junto. Fui.